Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu tive uma brecha no consultório e, é claro, eu sempre aproveito para fazer alguma coisa saudável ou com a família quando tem essas brechas no consultório. Como hoje é meu dia de folga na academia, ou seja, é um dia que eu faço só um aeróbico e a minha filha está na escola, minha esposa está nos afazeres dela, eu resolvi fazer uma caminhada aqui e a gente conversar um pouco, tudo bem? E tem um cachorro chato latindo. Enfim, a minha ideia é conversar com vocês sobre a questão de hormônios. Hoje, por quê? Hoje de manhã eu dei uma entrevista para a TV Justiça sobre o tema modulação hormonal. Essa entrevista ela vai ao ar, editada, né, no mês que vem, em setembro. E aí eu optei por falar sobre hormônios de novo com vocês. Olá, Joana, boa tarde. Olá, Ana, Josefina. E hoje vamos fazer uma conversa diferente enquanto eu caminho. Vocês podem perguntar sobre o tema hormônios e eu vou falando com vocês. Quando forem esgotando as dúvidas, eu vou conversando com vocês sobre o que eu acho que vocês deveriam saber sobre o assunto, tá bom? E podem ir perguntando sobre o assunto hormônios e eu vou respondendo. Então hoje de manhã eu fui entrevistado pela TV Justiça, né, sobre a questão de modulação hormonal. Já digo para vocês que sobre modulação hormonal, vocês encontram já muito material lá no icaro.med.br/modulação. Claro que é sem C cedilha e sem atil, porque é um link, né? Modulacal. Ou no icaro.med.br/hormônios, sem o acento circunflexo. Então já falei muito sobre esse tema para vocês, pra caramba. Mas o pessoal continua pedindo coisas sobre esse tema, né? Afinal de contas, todo mundo precisa de níveis adequados de hormônios, né? O áudio tá legal, gente? Eu vou postar esse vídeo depois, talvez no YouTube, mas pelo menos no IGTV eu devo postar. Então, o pessoal veio perguntar algumas coisas básicas na entrevista, né? Sobre hormônios. Vamos lá, uma pergunta da Thelma. Quais exames precisamos fazer? Thelma, em geral, eu faço um check-up hormonal bem completo para os meus pacientes. Eu peço FSH, LH, hormônios da tireoide, que tem um vídeo meu sobre exames da tireoide, você pode ver lá no youtube.com ou pesquisar exames tireoide lá no icaro.med.br. Eu peço estradiol, progesterona, testosterona, sendo que para a mulher tem os dias certos para você pedir, se ela está na fase reprodutiva. Eu peço cortisol, peço ACTH, prolactina, peço neurotransmissores, né? Como adrenalina, dopamina, noradrenalina, enfim, peço um perfil bem completo, tá? Então, assim, normalmente os convênios não gostam muito do meu pedido de exames, mas curiosamente alguns auditores de convênio que vieram consultar comigo ou consultar os seus familiares, eles pedem exames bem completos. Então, um negócio meio esquisito, né? Para os outros, pode, né? Tem gente aí, tipo a Joana, que está colocando o nível de testosterona para eu dizer se está bom ou não. Desculpa, Joana, eu não sei quais são os níveis de referência do laboratório que você foi. Então, não tenho como saber se isso está alto, baixo ou mediano, tá? Então, assim, algumas coisas sobre modulação hormonal, enquanto vocês não perguntam mais. Modulação hormonal não é uma especialidade médica. É o nome que um conjunto de conhecimentos recebe, um conjunto de conhecimentos voltado para melhorar os níveis hormonais de uma pessoa ou melhorar a atuação dos hormônios no organismo dela. Isso é modulação hormonal. Por isso que todo médico pode fazer. Pela legislação, dentistas também podem prescrever hormônios, mas a gente sabe que no currículo básico de formação do dentista falta muita informação boa o suficiente sobre hormônios. Então, apesar deles poderem prescrever, em geral, os dentistas não sabem mexer com hormônios, a não ser que façam um treinamento suficiente para tal. Então tem que tomar cuidado, que tem muitos dentistas aí que estão fazendo cursinho de final de semana e tacando hormônios nas pessoas. E aí muitas vezes chega no consultório para a gente corrigir algumas coisas, tá? Essa história de falar que só endocrinologista pode lidar com hormônios, isso aí é balela. Todo médico sai da faculdade podendo prescrever, podendo lidar. Você só vai ter que ver qual é a experiência que esse médico tem
né, sobre o assunto de hormônios, tá? Porque uma boa pós-graduação em ortomolecular ensina sobre a questão de hormônios, uma boa pós-graduação em nutrologia ensina sobre a questão de hormônios, mas vai muito do profissional realmente aprender, correr atrás de conhecimento e saber dizer quando não sabe lidar com tal coisa e ir aprendendo, tá? Aí uma pergunta, a modulação hormonal nos ajuda no emagrecimento? Sem dúvida, porque ninguém nasceu para ser gordo, tá? Essa história de que, tem uma tendência genética é no máximo 25% do que você manifesta ao longo da vida, tá bom? Então genética é tendência, não é sentença. Nunca vi uma pessoa com excelentes hábitos de vida e com excelente equilíbrio de hormônios, neurotransmissores, vitaminas e minerais que tenha problema de obesidade ou sobrepeso. Nunca vi. Em 20 anos de medicina. Ou seja, modulação hormonal pode ajudar sim. Agora é claro, vem os avisos aqui para ninguém encher o saco depois. Tem que ser uma modulação hormonal bem feita, sem objetivo de doping, feita para quem realmente precisa, usando os hormônios que realmente precisa ou muitas vezes não precisa usar hormônio. Você usa fitoterápicos, exercícios, rotina de sono, de respiração, de alimentos que ajude no equilíbrio de determinados hormônios. É aí que está o diferencial básico da modulação. E você não precisa necessariamente usar os hormônios em si. Muitas vezes você usa vitaminas, minerais, fitoterápicos, hábitos de vida para poder otimizar os hormônios. Agora, às vezes pode ser necessário repor os hormônios mesmo, tá? E aí tem um povo na internet que gosta de criticar porque alguns médicos usam modulação hormonal erradamente ou o termo de forma bem comercial, sem fazer direito. E aí vem alguns imbecis que gostam de criticar modulação como um todo, se baseando no desempenho inadequado de alguns médicos. Então seria mais ou menos o seguinte: se algum cirurgião faz besteira, eu saí por aí falando que cirurgia não presta e que todo cirurgião é picareta. Claro que isso não tem nada a ver, né? Então, eu realmente acho deplorável quando algumas pessoas aproveitam exemplos ruins para criticar uma área toda do conhecimento. Voltando, então vocês têm que procurar médicos que saibam realmente o que estão fazendo para lidar com a questão de modulação, quando for o caso, tá? Porque qualquer médico pode lidar, mas tem muitos por aí que infelizmente não estão sabendo como lidar mesmo com a questão hormonal, tá bom? Aqui uma dúvida, doutor, tomando todo dia aquela cápsula de ômega 3, será que não precisa, tipo, dando gordura no fígado? Olha, a gente está falando sobre hormônio hoje, tá? Então essa sua dúvida eu não entendi não. Eu sugiro que você leia sobre ômega 3 lá no meu site, no icaro.med.br, porque eu nunca ouvi falar de usar ômega 3 junto a bons hábitos de vida e dar gordura no fígado. Nunca ouvi falar, tá bom? Mas hoje o assunto é hormônios. Sobre a questão de hormônios, vou dar um exemplo para vocês de modulação hormonal. Quando uma pessoa tem sintomas de hipotireoidismo e usa o T4, ela está repondo o hormônio, está repondo o T4, a tiroxina, que é o hormônio que normalmente a tireoide produz, tá? Mas o T4 ele tem que ser convertido em T3 no organismo para poder agir. Então a função básica do T4 é ir para as células, para os tecidos, e lá vários tecidos do corpo convertem o T4 em T3 na medida do que eles precisem. E o T3 ajuda a estimular a função das células em geral, otimizar o metabolismo em geral, tá bom? O problema é que tem muita gente por aí que toma o T4 e mesmo com aumentos de dose vai piorando os sintomas de carência de hormônio da tireoide. Porque quem interessa para o metabolismo mesmo é o T3, tá? Não é o T4. E muitas vezes você vê que a pessoa não está convertendo direito o T4 em T3 porque não tem alguma vitamina, algum mineral, está faltando algum dos outros hormônios como progesterona, testosterona, está faltando hábitos saudáveis de vida como tomar água direito, comer direito, se exercitar, dormir direito, respirar direito, entendeu? Então assim, repor, por exemplo, é quando você dá o T4 ou o T3, modular é quando você ajuda o T4 a virar T3 melhor, tá? Dando as condições para isso, deu para entender?
Aí perguntaram aqui, é possível reverter hipertireoidismo com alimentação, hipotireoidismo? Dependendo da causa, é perfeitamente possível e eu já vi acontecer várias vezes, tá bom? Dependendo da causa. Às vezes é uma carência de iodo, é uma carência de ferro, é uma carência de hábitos de vida e aí a alimentação vai ajudar. Aí a pergunta da Thelma, excelente. Por que os endócrinos só dão T4? Eu explico isso lá no icaro.med.br/tireoide, tá? Mas eu vou te explicar aqui. O que me disseram alguns farmacêuticos, não foi só um não, vários, é que a indústria farmacêutica não pode vender o T3 em farmácias porque ele não fica tempo o suficiente, foi o que me disseram, dentro dos blisters para poder atender a validade da legislação. Resultado, não houve interesse da indústria farmacêutica em fabricar o T3 para vender para manipulação, às vezes não é o nicho de uma determinada empresa, né, e para vender por aí. Para não perder pacientes para manipulação, é ensinado principalmente como se o T4 fosse o mais importante e como se o T4 fosse automaticamente convertido em T3, mas não é o que acontece no dia a dia, entendeu? Então a formação médica muitas vezes ela é castrada de forma que a gente só fique sabendo de parte da verdade, infelizmente, entendeu? Aí já, Ivanilton já falou aqui, deixa eu ver essa aqui, Ana, meu caso, tomo Puran T4 contínuo com todos os sintomas de hipotireoidismo. Pois é, muitas pessoas que tomam o T4 e continuam com sintomas de hipotireoidismo, na verdade não estão conseguindo converter direito o T4 em T3. Isso aí você pode ver mais detalhes sobre isso lá no icaro.med.br/T3 ou no icaro.med.br/hipotireoidismo, tá bom? Deixa eu ver a outra dúvida aqui. Doutor, procura exercitar sempre, mas fico muito cansada. Seria por causa da hipo? Sim, pode ser. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos que estão lá no icaro.med.br/tireoide e no icaro.med.br/hipotireoidismo, tá? Se o T4 não é ativo, podemos usar só o T3? Não. Não, porque o corpo é que tem que converter a quantidade de T3 que ele precisa naquele determinado órgão, naquele determinado local. Então, se você usar uma dose de T3 só por fora, você tira o potencial do organismo de converter exatamente o que ele esteja precisando. E você pode fazer sintomas de hiper em algum órgão ou sistema e sintomas de hipo em outro, tá? Deixa eu ver a outra dúvida aqui. Doutor, o que acha do hipotireoidismo subclínico? Não é questão do que eu acho. Eu já discuti isso lá no icaro.med.br/hipotireoidismo e no icaro.med.br/tireoide, tá? Eu sugiro que você acesse esses dois links e assista os vídeos que estão lá, tá bom? Já discuti bastante isso lá. Bom, e aí voltando ao assunto de hormônios. Por que as pessoas têm tanto medo de hormônios? É pelo seguinte, na década de 30, usaram hormônios de égua prenha, que ainda tinha por aí esses dias, tipo Premarin, sabe? Usaram hormônios de égua prenha para mulheres. E aí, obviamente, deu problema, porque mulher não é égua. E aí vieram com essa questão de que hormônio causa câncer, infarto, derrame, trombose e embolia. Não. Se hormônio causasse câncer, infarto, trombose e embolia, aos 25 anos de idade, todos nós teríamos um monte dessas doenças e não é o que acontece. Então, o hormônio sozinho não faz isso. Agora, é claro, se você usar hormônios cuja estrutura molecular não seja idêntica a que o corpo sabe utilizar, se você usar excesso de hormônios, se você só trata um e não trata o outro quando tem alguma carência, se você tem hábitos de vida ruins, tudo isso pode fazer com que a função hormonal seja ruim e aí vai dar um problema, vão culpar os hormônios. Por exemplo, em 2005, o Women's Health Initiative, é um estudo que objetivou ver os indicadores de saúde das mulheres, ele teve que ser interrompido porque usaram hormônios para as mulheres e elas tiveram câncer, infarto, derrame, trombose, embolia. Mas aí descobriram que as mulheres que tinham sido estudadas, elas estavam um pouco mais velhas do que deveria para começar a terapia hormonal. Então, quanto mais tarde se começa, maior a chance de complicações. Mas também não é uma coisa pétrea. Eu já comecei
terapia hormonal para paciente de 70 anos, que nunca tinha usado antes, e a paciente com excelentes hábitos de vida teve sucesso. Entendeu? Bom, doutor, como combinar as miligramas de T3 e T4? Isso aí varia muito de um paciente para outro, muito, muito mesmo, tá? Então, só analisando cada caso para saber. Mas normalmente usa-se 1/5 da dose de T3, quando tem que usar T3 e T4, mas isso aí cada caso tem que ver. Você aconselha o uso de progesterona na TPM? Depende. Quando a mulher tem uma TPM muito intensa, apesar de ter bons hábitos de vida, e essa TPM é muito debilitante, outros tratamentos não ajudam, às vezes você pode usar um pouco de gel na TPM, mas isso pode atrasar um pouco a vinda da menstruação, para algumas é um inconveniente, tá? E quando a pessoa tem toda a sintomatologia de hipotireoidismo, mas os exames não mostram? Depende, o que é os exames não mostrarem? Porque às vezes o seu médico olha os exames de um jeito que só de estar dentro do parâmetro de aceitabilidade, ele acha que aquilo é normal, e não é. Muitas vezes um exame aceitável para aquela pessoa com sintomas não é o ideal, isso tem que ser olhado, tá? Cortisol baixo, devemos suplementar? Em geral, sim. O cortisol é um hormônio muito importante, o excesso de cortisol dá problema, mas a falta também. Mas às vezes o cortisol baixo é porque não dorme direito, porque não está comendo direito, não se exercita adequadamente, não toma água direito, sabe? Vive com estresse e não gerencia bem o estresse, aí dá problema. Então, na maioria das vezes é melhor modular, descobrir as causas e combatê-las do que ficar só dando hormônio, tá? Voltando para a questão hormonal, que eu volto a dizer para vocês que eu explico bem ela lá no icaro.med.br/modulação, tá? E aí hoje eu procurei deixar bem claro para a repórter o seguinte, que não se repõe hormônios para o paciente que não esteja com bons hábitos de vida. Por quê? Porque hormônios só comunicam para as células e tecidos do organismo o que elas têm que fazer, o que o cérebro quer que elas façam. E aí muitas vezes as células e tecidos do organismo, se não tiverem o suficiente para funcionar, que eu explico lá no icaro.med.br/saúde, ou no icaro.med.br/12 passos, que são os hábitos de vida, essas células, esse tecido vão executar as ordens erradamente por falta de matéria-prima. Aí vão botar a culpa nos hormônios. Então, não se usa hormônios se em primeiro lugar você não melhorar os hábitos de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, desintoxicação, gerenciamento de estresse, o que eu explico lá no icaro.med.br/12 passos. Tá? Doutora Ellen Cris, pode usar o DEA em uso contínuo? Pode sim, mas a gente tem que achar a menor dose possível que ajude o paciente a ficar com sintomatologia e exames adequados. É um erro por aí usar mega doses de DEA por muito tempo. Eu prefiro, depois de um tempo de uso, de alguns anos de uso, dar uma folga semanal, sabe, de 1 ou 2 dias no uso de hormônios para alguns pacientes, tá? Souza, Williana, T3 e T4, reposição bioidêntica dá sono? Desculpa, nunca ouvi falar disso. Eu ouço dizer que dá disposição em geral e pode fazer com que o sono seja mais produtivo à noite, que é o horário realmente de dormir. Agora, tem que ver se está sendo bem feita. Tudo na vida tem que ser bem feito, né? Bom, continuando sobre a questão dos hormônios. Quem tem carência hormonal? Gente, hoje em dia eu tenho visto adolescentes com carência hormonal, quando você vai ver anticoncepcional, alimentação ruim, estresse, não dormir direito, sabe? Uma situação bem desagradável. Tenho visto mulheres estressadas demais ou workaholics que já com 30, 35 anos de idade, mesmo sem o uso de anticoncepcional, já apresentam transtornos hormonais. Tenho visto muitas pessoas, homens e mulheres, que quando os hábitos de vida estão ruins, às vezes desenvolvem sintomas de depressão, de ansiedade, de problema de memória, de produtividade, asites pelo corpo, e aí começam a tomar sintomáticos, como anti-inflamatórios e companhia. Só que, quando você vai ver, muitas vezes a pessoa tem um transtorno hormonal que precisaria ser corrigido, sabe? Então, hoje em dia tem muita gente tomando remédio sem necessidade, quando na verdade precisaria melhorar os hábitos de vida, os hormônios, os neurotransmissores, as vitaminas, os minerais, alguma coisa assim, sabe? O que causa inchaço constante? Tem várias causas, né? Os transtornos hormonais podem levar a isso, mas carência de sódio,
ou excesso de sódio na dieta, carência de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, má circulação, falta de água na dieta, tem muita coisa que pode causar, tá? Falta de algum nutriente ou vitamina, sim, tem vários, como eu acabei de responder. Você falou do cortisol, meu grande receio de suplementar é justamente ficar com ele alto. Olha só, muito difícil uma reposição bem feita de cortisol, ela colocá-lo alto demais, tá? A não ser que o médico tenha a mão muito pesada na hora de repor você. Então, em geral, quando o paciente tem sintomas de carência de cortisol e além dos sintomas ele tem a dosagem salivar de cortisol baixa, é muito difícil, a não ser que o médico comece com a mão pesada demais da conta, o que é raro. É muito difícil ir direto da falta para o excesso de cortisol, tá bom? E assim, tem muitas pessoas que quando a queixa é de cansaço, não estou dizendo que todo cansaço seja carência de cortisol, mas tem muitas pessoas que quando a queixa é de cansaço, indisposição para as coisas, acordar meio chumbado, inflamações com facilidade, muita dor, dificuldade de recuperação pós-exercício e companhia, muitas vezes é carência mesmo de cortisol e é incrível como a pessoa levanta rápido. Mas tem que ver direitinho com cada médico. Como podemos aumentar a produção de dopamina? Olha, você tem a catuaba, você tem a muirapuama, você tem a mucuna prurens, você tem o aminoácido acetil, você tem o aminoácido L-tirosina, você tem vitaminas do complexo B, o reparo adequado, atividades que gerem prazer e que gerem satisfação. Então tudo isso aí pode ajudar, tá? Tem uma cliente que está muitíssimo inchada e dorme pouco. Sim, pode ter uma relação disso aí, sim. Se eu não tiver de fato hipotireoidismo e ficar repondo, posso desenvolver hipertireoidismo? Sim, engordar, difícil. Agora, eu tô achando que você que está perguntando tanto sobre tireoide está precisando assistir o vídeo que está lá no icaro.med.br/tireoide e no icaro.med.br/hipotireoidismo, tá bom? A maioria das suas perguntas está respondida lá, tá precisando assistir. Muito calor aí, doutor? É que eu tô caminhando, né? Eu aproveitei porque foi meu aniversário há 2 dias e aí eu ganhei um bolo de chocolate do chefe Gaspar Lima, sem glúten, sem leite, delicioso. E aí, como eu comi agora há pouco, o que eu faço? Eu não como nada de carboidrato no almoço, se eu sei que eu vou comer um doce desses, aí eu como o doce e depois eu vou fazer um exercício para poder gastá-lo, porque eu não sou trouxa e não vou querer que aquilo vire gordura ou vá para o lugar errado, né? Então, assim, sobre a questão de hormônios, quando a pessoa tem carência, é importante modular ou repor, tá? E eu sugiro que vocês entrem lá no icaro.med.br/modulação para saber como fazer isso da forma mais segura possível, tá? A Thelma perguntou, e falta de libido também com reposição ajuda? Sem dúvida. O que eu acho da dieta cetogênica? Eu acho excelente, eu acho que não serve para todo mundo, mas serve para a maioria das pessoas, pelo que eu tenho visto em consultório. Mas tem que fazer uma adaptação mais gradativa, porque nem todo mundo consegue se adaptar de uma hora para outra, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelos parabéns aí, que Deus abençoe muito vocês, tá? Enfim, repor cortisol, T4 e T3 não engorda. Vou assistir. Senhora, a reposição inadequada destes hormônios pode gerar problemas, incluindo engordar, que a senhora parece estar tão preocupada, tá? Do cortisol T3 e T4. Mas fazendo adequadamente, eu não tenho visto isso acontecer. Muito pelo contrário. Costuma ser seguro e reverter esses problemas, ok? Assista os vídeos. Que Deus continue abençoando a todos nós, obrigado. Tem algum vídeo sobre nutracêuticos para inchaço? Não, não tem, tá? Até porque eu não trabalho com sintomas mais voltados para a estética, mas sim coisas no contexto de saúde para ajudar as pessoas. Então eu não faço vídeo sobre essas questões que afetam mais a questão de estética, não, desculpe.
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quando o vídeo da reportagem da TV Justiça sair, eu vou passar para vocês, tá? O link aqui nas minhas redes sociais, fiquem de olho. Eu vou passar também o vídeo completo do que foi gravado, porque eles devem ter que editar para caber no bloco, né? Para vocês poderem saber exatamente o que eu falei, com detalhes e tudo. Eu espero que tudo isso ajude vocês também nessa questão de hormônios. Então eu vou postar esse bate-papo que eu tive enquanto caminhava com vocês daqui a pouco. Acho que vai ser bem legal aí para vocês, tá? O vídeo sobre tireoide, senhora, como eu já disse, icaro.med.br/tireoide, icaro.med.br/hipotireoidismo, tá? Sobre cortisol, Mirella, se você for lá no icaro.med.br buscar cortisol, tem muitas coisas lá sobre como modular o cortisol, tá bom? Aí tem gente falando aqui que tem uma linha de raciocínio voltada para a saúde, que bom, tá? Marombas na cozinha fala, muito obrigado, doutor, forte abraço para vocês também, tá? Enfim, que Deus abençoe vocês e estudem sobre saúde, tá, gente? Não tenham preguiça de estudar não, porque quando você não estuda sobre saúde, um mínimo de tempo sobre saúde, você acaba entregando a tua vida na mão de outras pessoas, assim, cegamente, e sem saber julgar o que é melhor para você. Isso não é o melhor, sabe? A gente tem que saber ajudar a escolher o melhor para nós em saúde. E eu espero isso para vocês. Tem muito material lá no icaro.med.br/vídeos. Assistam, tá bom? Um grande abraço. Até mais.